Olá pessoal, boa noite. Como eu havia prometido, eu vou dar início à aula sobre crônicas, fazendo uma revisão para tentar mostrar para vocês o que é uma crônica, divisão, classificação, tipologia, etc. Não deu para eu fazer a aula em vídeo como eu gostaria, mas vou fazer em áudio. Espero que vocês gostem. Estou tentando fazer o mais resumidamente possível, me atentando sempre para aquela qualidade de vocês de não gostarem de ler muito. E vamos ver aí o que vai dar, né? Crônicas, entendendo e escrevendo. Eu espero sinceramente que com essa aula vocês consigam fazer uma crônica. Tentem, pelo menos. Muito obrigada e vamos começar. A palavra crônica deriva do latim crônica, que significava, no início do cristianismo, o relato de acontecimentos em sua ordem temporal. Era, portanto, um registro cronológico de eventos. No século XV, com Fernão Lopes, a crônica passou a ser uma perspectiva individual ou interpretativa dos fatos. Nos séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Datam seu surgimento na imprensa escrita em 1799 no Jornal de Débat, publicado em Paris. Em 1836, firmou-se como crônica literária no também jornal francês La Presse de Émile de Girardin, no espaço de rodapé da página desse jornal, designado como feuilleton. Entre nós, o gênero foi denominado folhetim, tomando características próprias com o cearense José de Alencar, que escrevia na seção Ao Correr da Pena, no jornal Correio Mercantil, em 1854. Outros escritores brasileiros inseriram-se também nesse gênero literário, destacando-se as crônicas de Machado de Assis e Joaquim Manuel de Macedo. Então, pessoal, dá para vocês perceberem que nos primórdios da origem da crônica havia relatos. As pessoas iam para as praças, para as feiras e relatavam os acontecimentos. Isso era chamado de crônica. Posteriormente, a crônica foi inserida nos jornais. E aí começou a assumir uma outra característica, que é a característica literária. Quando eu digo, como é que é essa característica literária? É quando você começa a desenvolver o fato. E aí entram elementos de ficção, entram elementos de fantasia e uma série de outros elementos que não correspondem somente ao relato jornalístico cru do fato, mas também inserem-se opiniões da pessoa e da perspectiva que a pessoa tem sobre o fato em si. E aí também vocês podem me perguntar, e não havia cronista mulher, só havia cronista homem? Infelizmente só, porque a sociedade brasileira, nos períodos de 1700 a 1800, início do século XX, não era dado, não era permitido à mulher escrever. Só era permitido à mulher aprender a ler com a mãe ou com a babá. Naquela época, as meninas não podiam ir para a faculdade, não tinham direito de ir à escola. Aos meninos era permitido somente exercer as faculdades de medicina, teologia ou direito. Medicina na França, em Montpellier, e direito e teologia nas universidades de Lisboa, porque aqui no Brasil não havia ainda faculdades. A faculdade só foi surgir no Brasil muito tempo depois e na forma de institutos. Isso foi por volta de 1808, quando surgiu o Colégio Médico, que era uma tentativa de se criar uma faculdade de medicina aqui no Brasil. E isso foi na Bahia, se não me falha a memória. A crônica é, primordialmente, um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas. Isso determina sua vida curta,
pois à crônica de hoje seguem-se muitas outras nas próximas edições. Há semelhanças entre a crônica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários que constituem a base da crônica. Entretanto, há elementos que distinguem um texto do outro. Após cercar-se desses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e criticismo, elementos que o texto essencialmente informativo não contém. Pois é, como nós havíamos falado antes, há uma diferença entre o artigo de jornal, propriamente dito, que se limita a relatar o fato em si, e a crônica. Na crônica, o cronista ele pode usar ficção, fantasia e crítica. Ou seja, nós podemos colocar elementos tecnológicos, elementos de magia e elementos de reflexão à realidade. Eu vou refletir sobre o fato, contextualizando dentro da minha realidade, de como eu assimilo aquele fato. O texto jornalístico, puro, cru, ele não tem isso. Seria mais ou menos o seguinte: eu chegar e dizer, um casal guiando uma moto foi atropelado por um caminhão. Um relato dessa natureza é realmente um relato jornalístico. Eu estou apenas apontando dia, hora e como sucedeu tal fato. Se eu fosse fazer uma crônica em cima do fato, eu poderia aplicar à notícia elementos de fantasia, como, por exemplo, dizer que o casal atropelado flutuou 40 metros de altura e caiu no chão sem um arranhão. Então, a grosso modo, vocês entendem a diferença entre um relato jornalístico e uma crônica. Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem coloquial e a literária. Isso contribui também para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. Em resumo, podemos determinar alguns pontos característicos. Narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e irônico, filosófico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens, linguagem simples. Pertence ao gênero literário narrativo e, em sua tipologia, abriga-se a descrição, a narração, a poesia, o lirismo, o jornalismo, a filosofia, o humor e a história. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico, como o fazem os cronistas Fernando Sabino, Leão Eliachar, Luiz Fernando Veríssimo e Milor Fernandes. Não há muito o que falar, ficou bastante claro. A crônica difere do artigo de jornal comum pelas outras características que a compõem. Ela difere do conto porque ela não chega a ser totalmente uma fantasia. Ela está baseada num fato real. A crônica pode inserir diálogos, a crônica pode inserir um pequeno relato, pode inserir fantasia, pode inserir ficção. É muito amplo. O que vai caracterizar realmente a crônica é que possui um tempo cronológico determinado e descreve fatos da vida cotidiana. Então, nós vamos ter que focar isso aí para entender, apreender o conceito de crônica e conseguir, numa gama enorme de textos, você localizar o que é crônica e o que não é crônica. É isso que, de fato, interessa para nós aqui nessa aula e para vocês que estão estudando crônica. Gêneros literários clássicos.
Relembrando, entendam, não decorem. A divisão clássica dos gêneros literários, que remonta ainda à antiguidade grega, é a seguinte: primeiro, gênero narrativo ou épico, que relata fatos; segundo, gênero lírico, que expõe emoções e sentimentos; terceiro, gênero dramático, que se reporta à composição de peças teatrais. Essa classificação comporta inúmeros subgêneros, além de vasta tipologia. Assim, o gênero narrativo comporta o subgênero crônica narrativa, que pode, dentre outros, ter um ou vários tipos, como o humor, ou o humor e o lirismo, a descrição ou a descrição narrativa, etc. Pode parecer assim meio complicado, ou de repente até problemático, mas depois, com o tempo, vocês vão verificar que é muito fácil, é muito simples. Um texto pode conter vários tipos. Um texto pode ser filosófico, ao mesmo tempo ser bem-humorado, ao mesmo tempo ser irônico, ao mesmo tempo narrar e descrever uma situação. Tudo se incorpora. Hoje, na nossa literatura, a gente não pode estabelecer um critério fechado. Isso é narração, aquilo é descrição, isso é ironia, aquilo é humor ou jornalismo. Não, não se pode taxar dessa forma, porque é tudo muito amplo. E a arte de escrever é uma arte. Então, abriga muitas formas. O interessante é que você saiba perceber quando, num parágrafo, o escritor, o cronista, está sendo irônico, ou no outro parágrafo ele está sendo impessoal, no outro parágrafo ele está sendo mais filosófico, e no outro parágrafo ele está apenas narrando uma situação. Isso é que é o importante. Crônica e classificação. Não se preocupe com a classificação rígida de qualquer gênero textual, pois cada estudioso do assunto aplica diferentes nomenclaturas. Vamos aqui adotar uma que considero simples e que peguei da professora Marina Cabral no site do Brasil Escola. A crônica pode ser lírica, em que o autor relata poeticamente, com nostalgia e sentimentalismo, um fato ou descreve uma coisa. A humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano. A crônica ensaio, em que o cronista ironicamente tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. A filosófica, reflexão interior a partir de um fato ou evento. A jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, pode ser policial, esportivo, política, etc. Novamente ressalto que é mais importante apreender o conceito do que memorizá-lo. Se vocês o apreendem, não esquecerão jamais. É isso aí, não tem muito também o que falar sobre isso aí, não. Cada pessoa, cada estudioso, cada professor dá o nome que acha mais conveniente, classifica da maneira que acha mais prático. No meu caso, eu peguei essa classificação da Marina Cabral, porque eu achei que é mais simples, realmente é mais simples e se torna melhor de visualizar. Quando a gente entende o que é apreender, se torna melhor. Quando eu digo que vocês têm que apreender o conceito, eu estou falando que vocês têm que entender com profundidade, mentalmente, incorporando o significado, a significância do objeto estudado. Então, vocês têm que apreender, compreender muito bem. E é isso, acabou. Nada mais do que isso. No próximo slide, a gente vai ver exemplos de crônicas. Eu acrescentei também a crônica televisiva, que eu não falei, que eu não escrevi no slide, mas que eu coloquei junto para que vocês tenham uma ideia, porque hoje em dia a gente também tem que falar sobre a crônica televisiva, aquela que é mostrada pela televisão, e a crônica radialística, né, que também é transmitida via rádio. Temos aqui um exemplo de crônica lírica,
que eu retirei do jornal Diário do Rio de Janeiro, escrito em 1855 por José de Alencar. Ele fala sobre as flores e começa. Falemos das flores. O que é uma flor? Será esta uma criação vegetal que na primavera se abre do botão de uma planta? Não. A flor é o tipo da perfeição, é a mais sublime expressão da beleza, é um sorriso cristalizado, é um raio de luz perfumado. Por isso há muitas espécies de flor. Há as flores do céu, as estrelas, que brilham à noite no seu manto azul com os olhos de uma linda pensativa. Há as flores do ar, as borboletas, que têm nas suas asas ligeiras as mais belas cores do prisma. Há as flores da terra, as mulheres rosas perfumadas que ocultam entre as folhas os seus espinhos. Como só é um trecho, e é muito longo, e aqui não dá para eu transcrever a crônica completa, o que eu posso dizer é o seguinte: foi publicado como folhetim no Diário do Rio de Janeiro, e aqui é um exemplo bem clássico de uma crônica lírica. É praticamente uma poesia em forma de crônica. Ele descreve as flores e faz uma analogia das flores com várias coisas. As estrelas, as borboletas, as mulheres. Da maneira como ele vê. Então ele criou o lirismo aí dentro. Ele criou poesia dentro da crônica. Aqui nós temos a crônica humorística. Eu peguei aqui o texto completo da crônica O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo. Preferi colocar a crônica inteira, porque se eu fosse apenas colocar uma parte, ficaria sem nexo. Então vamos lá. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. Exemplos de crônicas, trechos de textos e textos completos, continuação de O Homem Trocado. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano, ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Exemplos de crônicas, trechos de textos e textos completos, continuação de O Homem Trocado. Fora preso por engano, várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você disse que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. É, a operação para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Bem, pessoal, para exemplo de crônicas, trechos de textos e textos completos,
Para a crônica ensaio, eu escolhi um texto de Nelson Rodrigues, escrito em 1962. Para quem não conhece Nelson Rodrigues, seria bom dar uma olhadinha na internet e verificar a importância de Nelson Rodrigues na literatura nacional. Nessa crônica, que eu peguei apenas uma parte dela, ele fala sobre futebol. Aliás, o Nelson era apaixonado por futebol. A crônica é Futebol é Paixão. Nessa crônica ele utiliza uma palavra, o scratch. Scratch significa time, seleção. Então, como é um termo bem antigo, eu estou dando uma explicada anteriormente. Vamos lá. Amigos, falemos ainda do Brasil. O triunfo na Suécia em 58 foi para nós tão importante como a primeira missa. Começava o Brasil, nós nos inaugurávamos. Tudo que ficava para trás era o pré-Brasil, e basta comparar. Até 58, o brasileiro não ganhava nem cuspe à distância. O sujeito dormia enrolado na derrota como num cobertor. Ninguém acreditava no Brasil, nem o Brasil acreditava em si mesmo. E por isso eu lhes digo que a primeira missa de Portinari é inexata. Aqueles índios de biquíni, um umbigo à mostra, não deviam estar na tela, ou por outra, podiam estar, mas de calções, chuteiras e camisa amarela. Lapso de Portinari, não pôr o feola, sem boné e contrito, com aqueles pernões monumentais e aquela barriga tão plástica. O principal papel do Scratch de 58 foi o de profeta do grande Brasil. Exemplos de crônicas, trechos de textos e textos completos. Crônica filosófica. A crônica filosófica, como eu falei anteriormente, é uma reflexão interior a partir de um fato ou evento. É repensar uma situação, um fato acontecido com você, pensar profundamente sobre aquilo e a importância que o fato tem para a sua vida ou para você mesmo como ser humano. Nesse caso, eu escolhi a crônica de Milor Fernandes, publicada em 2007, Ser Gagá. Ser gagá é sentir plenamente que tudo que se leu, que se aprendeu, que se viu e se viveu não vale nada diante do que estua. Estua, para quem não sabe, é um verbo, o verbo estuar, e significa vibrar. Ser gagá é estar sempre na iminência de ouvir em plena rua óleo tarado. É ficar contente em ver Chaplin e Picasso como os mais charmosos de 60. É chamar de menina a quarentona, é ter uma esperança senil dos cientistas, é reparar nos mais jovens o imperceptível sinal de decadência, é ficar olhando o detalhe nos amigos, a lentigem nas mãos. Lentigem significa manchinhas que vão aparecendo nas pessoas mais idosas. O cabelo que afina, a pele que vai desidratando. Ser gagá é o orgulho vão de ainda ter cabelo e poucos brancos. A vaidade toda de não ter barriga, a felicidade de ter dentes próprios, é fazer grandes planos quinquenais que espantam os jovens que acham uns 5 anos a própria eternidade. Mas que o gagá sabe que voam como voaram tantos, tantos, tantos. É se apegar desesperadamente pelo tremendo impulso da existência aos filhos, aos netos e aos bisnetos, embora saiba que eles não o querem, que a convivência com eles é apenas parte e total do egoísmo vital que o enterra. Exemplos de crônicas, trechos de textos e textos completos. Crônica jornalística. A crônica jornalística apresenta aspectos particulares dos fatos. No caso em tela, eu peguei como exemplo um trecho da crônica A Máscara do Gigante, de Mário Vargas Llosa, escrita agora em 2014, que ele aborda o assunto da Copa aqui no Brasil. Mário Vargas Llosa é hispânico, e ele publicou essa crônica, é uma crônica enorme. Quem quiser ler completamente, procure no Google, o jornal É o País, a crônica de Mário Vargas Llosa.
Vamos lá. As obras em si constituíam um caso flagrante de delírio messiânico e fantástica irresponsabilidade. Dos 12 estádios preparados, só 8 seriam necessários, segundo alertou a própria FIFA. E o planejamento foi tão tosco que a metade das reformas da infraestrutura urbana e de transportes teve de ser cancelada ou só será concluída depois do campeonato. Não é de se estranhar que o protesto popular diante de semelhante esbanjamento, motivado por razões publicitárias e eleitoreiras, levasse milhares e milhares de brasileiros às ruas e mexesse com todo o Brasil. Pessoal, eu escolhi essa classificação da Marina porque eu achei uma classificação mais simples. Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui a essa classificação específica da crônica jornalística. Você falar que uma crônica é jornalística é um pouco redundante, no sentido de que a crônica originalmente surgiu no jornal. Isso não impede, contudo, que a gente continue utilizando essa classificação, de forma alguma. Eu só estou colocando isso aí para que vocês percebam que o quanto a classificação é frágil, as classificações são frágeis. O que vocês têm que entender e perceber é o texto em si, como como e o onde o escritor inseriu aquele texto. Apreender o sentido do texto. Educação é o tema também do comentário hoje de Arnaldo Jabor. Por que será que a educação é tão ruim no Brasil? Foi um desastre? Foi um erro dos governos passados? Foi o quê? Foi um desejo. Isso, a educação alejada no Brasil sempre foi um desejo desde a colônia, porque a coroa portuguesa não queria que crescêssemos intelectualmente. Era perigoso. Ao contrário dos americanos, que puniam os pais que não educavam os filhos, nossos portugueses desconfiavam da educação e a tradição ficou. Até o século XIX era proibido publicar livros sem o aval da igreja e o carimbo do governo. A primeira universidade do país foi fundada em 1920 para exibi-la ao rei Alberto da Bélgica, que veio nos visitar. Sabem quando a Argentina criou a sua? Em 1613. Portugal estimulou o bacharelismo, a dedicação a literatices, ao invés de ciências exatas essenciais para o desenvolvimento. O caso do Tiririca é exemplar. Ele sabe assinar o nome, mas é como 50% de alfabetizados do país. Analfabetos funcionais, incapazes de assumir funções sofisticadas que o mercado exige com o progresso. O mapa demonstra que a educação piora à medida que subimos para as áreas das oligarquias coloniais, Norte e Nordeste. A miséria da educação no Brasil não é um acidente, é uma obra de séculos. Tiririca, você não está sozinho, você representa milhões de brasileiros. Finalizando. A classificação da tipologia das crônicas é variável. Cada estudioso ou professor pode ter sua preferência. O importante é compreender os conceitos, não memorizá-los. Numa crônica podemos encontrar vários tipos. Então leia uma crônica e identifique em qual parte o cronista foi filósofo, irônico, humorado, crítico, impessoal, etc. Converse sobre isso com o professor. Sempre tire suas dúvidas. Beijos e até a próxima. Vou terminar aqui falando um pouquinho sobre a crônica televisiva, que eu não falei. Se vocês viram a crônica televisiva do Arnaldo Jabor, que falava sobre educação, vocês vão ver que o repórter que introduziu o Jabor disse comentário. Mas, na verdade, o Jabor está fazendo uma crônica. E é uma crônica jornalística também. Jornalística, mas não escrita, televisiva. O Jabor também faz críticas e crônicas no canal, na rádio CBN, através de uma rádio.
Seria bom que vocês dessem uma ida até ao site da Rádio CBN e escutassem algumas crônicas do Jabor. É isso aí, tudo de bom. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês aproveitem bastante e até a próxima, se houver necessidade.